matemática bíblica, a evidência que prova a assinatura de Deus. No capítulo de hoje, o princípio antes do princípio. A atordoante conexão matemática entre Gênesis 1:1 e João 1:1. Esta é a terceira parte de um grupo de 4. Eu espero que você não tenha começado a estudar matemática bíblica a partir deste vídeo ou desta série de 4 partes aqui. Observe que esse aqui é o capítulo 44, então nós estamos vindo de um longo caminho. Como se trata de matemática, é essencial que você comece a coisa do começo, senão não tem como entender isso aqui. Então, aconselho que você volte lá para o capítulo 1º dessa série sobre matemática bíblica e acompanhe na sequência, sem saltar, porque aí você vai ter mais chance de entender melhor essa disciplina que é bem interessante, mas como igual matemática é complicado. Bem, vamos continuar nossas descobertas nas conexões matemáticas entre Gênesis 1:1 e João 1:1. Conexão número 5. Gênesis 1:1 mais João 1:1 é igual a triangular. Bem, vamos voltar a falar dos famosos números figurados ou triangulares. Lembrando que o primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra, no hebraico, tem um valor numérico de 2.701, que é um número triangular. É a soma de 1 a 73. Nessa figura aí você está vendo 2.701 bolinhas. E esse 2.701 também é muito interessante, que ele possui dois fatores primos, 37 vezes 73, ou seja, um número é o reflexo do outro, como se fosse um espelho. São dois números reflexivos. Agora vamos para o Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Valor numérico, no grego, 3.627. Agora, olha que interessante. 39 vezes 93, ou seja, outro número reflexivo, como fosse um espelho. Assim como Gênesis 1:1 é 37 vezes 73, aqui nós temos 39 vezes 93. Coincidência? Olha só. Bem, voltando aqui, houve um pequeno problema aqui, mas voltamos aqui. Nós estamos aqui vendo o primeiro versículo da Bíblia e o primeiro de João. Gênesis 1:1 nós temos como produto dois números reflexivos e João também. Mas vamos em frente. O valor de João não forma um número triangular, mas forma um outro tipo de número que nós não exploramos até agora, que é um trapézio. Olha só, usando o valor do 3.627, você pode organizar na forma de um trapézio. Aqui nós temos 3.627 bolinhas. O interessante, o chocante disso, meus amigos, é que esse trapézio ele começa com 74 pontinhos e termina com 112. E começando com 74 pontinhos, vai coincidir, olha só, ele começa com 74 pontinhos para formar o trapézio. Aqui é representando graficamente o valor numérico do primeiro versículo de João. Se ele começa com 74 pontinhos, quer dizer que ele se encaixa com esse triângulo que termina com 73 pontinhos. E esse triângulo não é nada mais, nada menos do que o triângulo de Gênesis 1:1. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui para você. Pegando o triângulo de Gênesis 1, que são 2.700 pontinhos, você consegue encaixar facilmente com o trapézio formado pelo valor numérico de João 1:1. O triângulo de Gênesis 1 termina com 74 pontinhos. O trapézio de João começa com 74, o de Gênesis termina com 73 pontinhos, e João começa com 74, então encaixa perfeitamente. Juntando o valor numérico de Gênesis 1:1 mais o valor numérico de João 1:1, nós temos um gigantesco número triangular, 6.000
328. Veja bem que João não é triangular. O Gênesis é. Gênesis 1 e 1 é triangular, mas João não é. O valor de Gênesis 2701 é um valor triangular, mas 3627 não é. Só que se você juntar os dois, gera um número triangular. 6.328. A soma de 1 até 112. Para entender melhor sobre esse negócio de número triangular, volte lá para o início dessa série de estudos. Observe aqui. Conexão matemática 6. O fundamento do universo. Aqui nós temos 4 letras hebraicas que formam o nome mais sagrado da língua hebraica. O nome de Deus. Impronunciável. Ele é formado por 4 letras que na nossa língua é equivalente à letra Y, H, W, H. Mas tem um som aproximado de Javé, Jeová, tal, mas é aproximado. Ninguém sabe qual é a pronúncia exata desse nome. E é bom não sabermos mesmo, porque para não profanar esse nome. Há um mandamento para não profanar o nome de Deus, então os judeus evitam tentar pronunciar esse nome. E ele foi escrito assim no hebraico. Ele é revelado desde o começo da Bíblia, mas se torna mais claro a partir do capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente, e Deus diz: E disse mais Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Acontece que no original hebraico, onde tem a palavra Senhor, tem essas 4 letras aí em cima, douradas. Os tradutores na nossa Bíblia, em vez de colocar as 4 letras, colocaram a palavra Senhor. Principalmente em maiúscula, em muitas versões bíblicas. Então, por isso que muitas traduções bíblicas, Deus é muitas vezes chamado de Senhor. É porque no original está as 4 letras que não devem ser pronunciadas. Pelo valor numérico delas, 5, 6, 5 e 10. Lembre que no hebraico se lê da direita para a esquerda. Então, a primeira letra dessa palavra é a que vale 10. Aquela que parece uma vírgula. Na verdade, essa letra é chamada de iod. É a menor letra do alfabeto hebraico. Falou do nome sagrado, o nome mais sagrado do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Tem um valor numérico de 26. Um númerozinho simples, aparentemente não tem muito significado, aparentemente. Mas esse é o valor do nome de Deus. Lembrando que Elohim não é o nome de Deus. Elohim é o título. Deus não é o nome, Deus é um título. No princípio criou Deus, o céu e a terra. Então a Bíblia começa não com o nome de Deus, mas com o título, Deus, que é Elohim, que vale em hebraico 86. Agora, o nome de Deus, que é traduzido pelas 4 letras, transliterado, ele é revelado só mais na frente. Ou seja, Senhor Deus. Tem um certo momento na Bíblia que o escritor passa a usar essa expressão, Senhor Deus, que no hebraico é Javé Elohim. Javé é uma pronúncia parecida com o nome de Deus, mas não é, como eu falei para você, não é o nome de Deus, a pronúncia certa. Ela só aparece. Javé ou Jeová. Então, Javé Elohim. Quando Deus vai criar o homem, a expressão no hebraico é Javé Elohim. Formou o homem do pó da terra. Mas a primeira vez que essa expressão aparece junto, esse nome aparece, Deus e Javé aparecem junto, é em Gênesis capítulo 2. Ou seja, no capítulo 1 de Gênesis, não aparece o nome Javé, só aparece Elohim. Só no capítulo 2 é que vai aparecer o nome Javé. Está escrito: estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus, Javé Elohim, fez a terra e os céus. Agora, meus amigos, sabemos que Elohim vale 86, Javé vale 26. Javé Elohim vale 112. Agora vamos fazer o seguinte: 112.
Apanhe 112 pedrinhas. Eu tentei colocar aqui na tela, quase não se vê, mas está aí. Apanhe 112 pedrinhas, coloque na fileira. E agora vamos construir um triângulo a partir dessas 112 pedrinhas. Como é que se constrói um triângulo? Você vai colocar 111 pedrinhas sobre essas 112, 110 sobre as 111, 109 sobre as 110, 108 sobre as 109 e assim vai formar um triângulo. O que acontece quando você tenta formar um triângulo a partir de 112 pedrinhas? Primeiro, você vai chegar a um certo lugar que vai formar um trapézio, que vale 3.627. Ou seja, aquele trapézio formado pelo valor numérico de João 1 em 1, ele tem como fundamento, como base, 112 pedrinhas. Ali é o fundamento. Quer dizer que João 1 em 1 ele está fundamentado num valor numérico de Javé mais Elohim. Coincidência? Vamos continuar. Nós temos aqui o trapézio. Começamos de 112 pedrinhas. Estamos aqui. E agora nós terminamos em 74 pedrinhas. Começamos com 112. Aí botamos 110 por cima. A 111, 110, 109, 108. Paramos aqui em 74. Porque formamos o valor numérico de João 1 em 1. Mas vamos formar um triângulo. Para fechar o triângulo, vamos precisar de... Espera aí. Antes que a gente feche esse triângulo, paramos em outro valor importante. 1998. Começamos com 112, montamos um trapézio, 3.627. Fomos subindo aí, paramos no outro valor importante, 1998. Aí não fechamos o triângulo. Por que esse valor é importante? Daqui a pouco você vai entender. Vamos fechar o triângulo. Para fechar o triângulo, só precisamos de mais 703 pontinhos. Tá aí, fechamos o triângulo. E aqui significa mesmo, hein, meus amigos? Aqui nós temos um triângulo total de 6.328 pontinhos. A hora da revelação. A primeira parte, o trapézio, é o valor exato da expressão. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1. O segundo trapézio, que vale 1998, é o valor exato das 5 primeiras palavras da Bíblia. No princípio criou Deus os céus. E o triângulo final é o valor exato da expressão e a terra. Ou seja, vamos... isso é muito interessante, é muito emocionante, e a gente não tem palavras certas para explicar isso aqui. Mas eu tenho vários estudos em slide, em PDF, na Enciclopédia Arquivo 7, onde esse assunto aqui é abordado em detalhes. Você pode acessar o site e acessar esses estudos para se aprofundar. Aqui eu estou apenas despertando a sua vontade de ver isso. Bom, concluindo, temos uma base. A base, o fundamento, é o Senhor Deus. Se você pega 112 pedrinhas, que simboliza o Senhor Deus, a soma de Javé 26 mais Elohim 86, Javé 26 mais Elohim 86, 112. Primeiro você forma um trapézio de 3.627 bolinhas, que coincide com João 1 em 1. Depois você forma um segundo trapézio, que coincide com o valor das 5 primeiras palavras da Bíblia. E por último você fecha com um triângulo. Ou seja, meus amigos, aqui nós temos na sequência correta. Porque Deus é o fundamento do universo. E a primeira João 1 em 1 foi escrito mais de 2.000 anos depois de Moisés. Mas na escala do tempo, João 1 em 1, ele vem antes de Gênesis. Porque no princípio era o verbo. Isso aí, meus amigos, é muito antes de no princípio criou Deus o céu e a terra. João foi muito mais longe que Moisés. Então o fundamento, João 1 em 1 é o fundamento. Aí depois Deus criou os céus e por último criou a terra. Aí fecha. Não faria sentido se fosse o contrário. Se essa última parte aqui fosse o valor de Gênesis e as primeiras fosse o valor de João. Não faria sentido. Matematicamente, geometricamente, biblicamente, não faria sentido. Porque a base não é o Gênesis 1 em 1. A base é João 1 em 1. No princípio, quando não havia nada, havia ele. Deus. A origem de tudo.
E a partir dele é que se originou os céus e a terra. Como é que o ser humano foi capaz de elaborar isso se o ser humano fez isso daqui sem inspiração divina? Você acha que João, Moisés, se de alguma forma João se inspirou em Moisés, sei lá, como é que eles combinaram para fazer isso aqui? Não tem como explicar isso aqui, meus amigos, pela forma humana, normal. Mas, se nós partimos do princípio de que foi Deus que inspirou isso aqui aos homens, aí tudo se explica, tudo se esclarece. Esta é a assinatura de Deus e ninguém pode negar. Sendo Jesus o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse versículo aqui se encaixa com aquela base 112, aquela 112 pedrinha, que sustenta todo o triângulo ali, formando, juntando Gênesis 1 em 1 mais João 1 em 1. É muito fabuloso, você não acha? Até o próximo capítulo, se Deus quiser.